Muita gente pensa que, assim, é super fácil escrever um livro para criança, porque você tem que escrever pouco. Você conta uma historinha, inventa lá um negócio, uma fantasia, e pronto, está resolvido. Aí as pessoas, né, perguntam, começam a perguntar, o que eu faço agora? Arrumo um ilustrador? Como é que eu faço? Então, deixa eu explicar, a gente tem que voltar para trás e entender um pouquinho como é que funciona a coisa. Primeiro, é assim, uma recomendação que eu já dei em outros lugares, aqui eu vou só dar bem curtinha, as crianças mudaram. Então, não é tão simples assim escrever para crianças. A criança que nós, adultos, que somos adultos hoje, fomos, não existe mais. Agora, nós temos uma geração de crianças que é muito diferente. Então, isso é a parte 1. Você realmente tem que entender para quem você está escrevendo. E, inclusive, ser muito específico a respeito de idade. Isso é o grande lance de livros para crianças, para pré-adolescentes, para adolescentes. Você tem que entender muito bem o seu público-alvo. Mas o livro dita a literatura infantil, ela tem um outro truquezinho, que é o seguinte: de modo geral, na nossa sociedade, as crianças não compram os próprios livros, né? Porque elas não têm dinheiro. Então, quem compra livro para criança, para pré-adolescente, mesmo para o adolescente, é algum adulto. Então, nós temos nos livros infantis uma coisa muito peculiar. O mercado entende isso, mas é bom que autores compreendam também. Na verdade, um livro para criança, ele pode ter 3 públicos-alvos diferentes. Tá? Primeiro público-alvo é esse que eu estava falando, a própria criança. Então, o autor ou a autora escreve para encantar, interessar, seduzir, envolver o ou a leitora de X idade. A menina de 6 anos de idade. Então, vou escrever a história que vai interessar as meninas de hoje, de 6 anos de idade. Muito bem. Esse é um público possível. Segundo público possível, pais e mães e avós, né? Que são pessoas que compram livros para crianças. E os livros que são feitos para seduzir pais e mães ou avós, tal, eles são um pouco diferentes. Muitos deles são, por exemplo, educativos. A criança, de modo geral, não vai querer um livro educativo, ela não vai pedir para o pai comprar um livro educativo. Mas o pai, ou a mãe, ou o avô, não, esse aqui tem a ver com o Filipinho, então eu vou comprar esse livro para o Felipe. Né? Por exemplo, livros sobre medos das crianças. A própria criança não vai pedir um livro desse, nem vai se interessar, mas o pai ou a mãe pode achar que tem a ver. Um livro sobre medos, um livro sobre escovar os dentes, um livro sobre ser bem educado, obedecer regras de trânsito. Então, são esses livros, assim, educativos, que pais e mães querem domar a ferinha, e avós também, e podem pensar em comprar. Então, o autor, a autora, mira um outro público, você entende? A criança tem que gostar do livro como público final, mas existe um público intermediário que é seduzido no caminho. Tem autor que é mais malandro, assim, e realmente seduz pai e mãe, né? Tem livros, assim, meio na toada. Como era o mundo antes da internet e do celular? Estou dando um exemplo aqui. Esse é o tipo de título que é feito para seduzir o adulto. O adulto vai comprar esse livro para dar de presente para a criança. A criança não necessariamente quer saber como era o mundo antes dela nascer. Mas o adulto, sim, quer explicar que, né, ele, pai, mãe, avô, avó, teve uma experiência diferente. Espero que esteja dando para entender. Então, muitas vezes, autores seduzem esse público adulto. E existe um terceiro público-alvo possível, muito potente, muito ativo no nosso mercado, que é o de educadores, professores, orientadores pedagógicos,
todos os seres ligados ao ensino escolar. Essas pessoas podem escolher um livro porque ele ajuda numa matéria, e não necessariamente porque a criança gosta dele. Então, aí, o motor principal da compra desse livro é porque ele ajuda a explicar uma matéria, porque ele torna uma determinada matéria mais interessante. Esses livros, muitas vezes, são chamados de paradidáticos. Não são os próprios livros didáticos, mas são livros que ajudam. Por exemplo, tem de monte aí, livros sobre Guimarães Rosa. Tem livros que contam a história do Guimarães Rosa, como ele foi quando criança, ou então transforma alguma história de Guimarães Rosa numa historinha ilustrada. Dificilmente a criança de hoje, do século XXI, vai pedir para o pai, para a mãe, encher o saco para comprar um livro sobre Guimarães Rosa. Não rola isso, tá? E nem vários outros assuntos, não estou implicando com Guimarães, mas é só assim, isso está fora do universo das crianças de hoje, mas está dentro do universo escolar. Então, um professor, uma professora pode sugerir que esse livro seja comprado e, numa aula de literatura, ele ser apresentado à criança. Então, esse é um outro atrativo para que um livro assim seja comprado. Mas, assim, o que eu estou dizendo para você como autor, como autora de livro infantil? Leve em consideração que, assim, um livro pode focar, sempre é importante quando você é autor, a autora entender quem é o público-alvo. Mas no caso do livro infantil, você pode ter como público-alvo a criança, ou o pai, ou avô, ou avó, ou mãe da criança, ou o professor, ou orientador, ou, sei lá, alguém do universo escolar, que são pessoas muito diferentes que vão escolher livros por razões muito diferentes, tá? Por que eu digo isso? Tem gente que imagina um livro que tem um perfil, digamos, paradidático, ou seja, só serve para ser adotado em sala de aula, só serve para ser adotado em escola, porque é um tipo de livro que a criança em si não se interessaria e o pai ou a mãe não pensaria em comprar, não tem apelo. Então, se determinada obra só tem apelo para a escola, a sua única chance é de oferecer para editoras que trabalham no universo escolar, ou seja, as editoras didáticas. Ou você é aceito para publicação por uma editora didática, ou o seu livro não tem chance, porque esse não é o tipo de livro que você consiga fazer de maneira independente. Livros diretos para crianças, você também tem um segundo problema. E é por isso que eu estou dando essa volta antes de chegar nos ilustradores, tá? Que é o seguinte, você pode até fazer um livro de maneira independente. Só que você tem que vender esse livro. E esse é o grande lance. Como o Sidney estava dizendo, as crianças têm amor pelo livro físico. Então, não adianta você inventar de fazer o livro digital. Você tem que fazer o livro físico. Mais do que isso, você tem que colocar à disposição da criança de alguma forma para ela pegar, para ela se interessar. Tanto que as livrarias que têm seção de livros infantis enchem de criança. Essa é uma seção de livrarias que funciona. As crianças gostam de ir uma livraria e ficar mexendo nos livros. Inclusive, né, Laura, o espaço na livraria, eles fazem um espaço mais ou menos isolado do resto da livraria e com toda uma linguagem visual completamente diferente do resto da livraria. Então, a criança entra num ambiente completamente lúdico. Então, tem o sofazinho, os puffs para ela sentar. Isso, um tapetinho colorido. Brinquedos, mas aí, espalhado. De novo, aí eu volto a dizer, você como independente aí não tem condição, pelo menos por enquanto, no mundo que temos agora, de entrar na livraria. Porque só coloca em livraria a editora. Então, você como autor ou autora independente, tem que pensar muito como é que você faz a questão da venda do livro. Porque se for direto para a criança, você é obrigado a criar algum tipo de evento,
de encontro para permitir essa exposição do livro físico para muitas crianças. Se você trabalha com contação de história, se você tem parceria com um circo, se você tem algum tipo de evento onde as crianças vão e você tem como expor seus livros, tudo bem, está resolvido. Porém, se você não tem, é bom você repensar isso, tá? Por quê? Porque eu estou falando isso, assim, em livraria, por enquanto, a menos que o mundo mude, só coloca livro as editoras de verdade, não os prestadores de serviço. Então, você só funciona como autor de livro infantil se você conseguir vender a sua ideia para uma editora. Se a editora achar que você vale o risco, e aí bancar o livro e fazer, e aí colocar na livraria. Posso dar um exemplo prático? Pode. Tem um escritor, um escritor conhecido, amigo nosso, na verdade. Ele chama Paulo Neto. Ele estava ele tem livros, tinha livros em editoras, ele recolheu tudo, encerrou o contrato com as editoras, resolveu publicar os próprios livros de forma independente. E o que ele está fazendo, que eu acho muito legal? Ele é contador de histórias, ele sabe muito bem entreter uma criança. Ele vai nos lugares, por exemplo, num shopping que tem livraria. Ele reserva um espaço e junta as crianças que estão lá andando no shopping naquele momento com os pais. Ele começa a contar histórias, começa a entreter as crianças e ele, em parceria com a livraria que está ali, ou ele mesmo vendendo diretamente, ele acaba vendendo o livro naquele momento, ao vivo, né? E outros espaços também. Então, escolas, ele vai em escolas e consegue pegar um horário na escola para fazer as apresentações dele. Então, assim, é um cara que é independente e consegue vender os próprios livros. Ele abriu agora um canal no YouTube também, está começando a soltar vídeos lá também. Perfeito. Então, assim, ele está formando várias audiências. A audiência tanto no meio físico, né, em shoppings, escolas, quanto no online, né, no YouTube e assim por diante. No Facebook dele, ele faz umas prosas, ele faz umas brincadeiras, ele é muito bom de rima, muito bom de prosa, essas coisas, então fica muito legal o andamento das conversas dele, da forma como ele constrói as poesias, enfim, muito legal. Então, assim, como autor independente, você consegue também fazer. Mas tem que montar a estratégia, que é isso que eu estou dizendo. Você não pode pensar assim, não, primeiro eu faço o livro, aí eu arrumo um ilustrador, aí eu deixo tudo pronto, aí eu mando para a editora, aí a editora vai fazer e colocar em livraria. Não, esse não é o raciocínio, tá? Então, se você vai no independente, ou seja, você vai escolher todas as etapas, você tem que pensar de que forma você vai fazer o livro chegar na criança. Então, é isso, você cria um roteiro de contação de história, em que você cria eventos para proporcionar o contato da criança com o seu livro. Senão, não acontece, tá? Mas aí você pode perguntar, mas e as editoras não aceitam publicar? As editoras aceitam publicar, mas o lance é o seguinte, é bem mais concorrido do que você imagina nesse mercado, tá? Tem muitos autores muito famosos que já publicam, existem autores internacionais muito famosos que são publicados por essas editoras, e pior, essa é uma área onde concorrem grandes empresas midiáticas. Por exemplo, se você for numa livraria, quando elas abrirem, né, você vai encontrar livros da Disney, né? A Disney é um conglomerado de mídia que tem também livros. Então, veja você como autor está concorrendo com a Disney. Só para você entender o lance. A mesma criança, você vai ter que interessar a mesma criança, o mesmo pai e, portanto, a mesma editora, de que o seu livro é mais interessante do que o último livro de princesa que a Disney tenha lançado. Não só a Disney, como também Maurício de Souza, né, que é muito forte, tem uma presença muito forte no universo infantil. Isso. Então, eu não estou dizendo que seja impossível, nunca nada é impossível, mas estou dizendo assim, por favor, leve em consideração que não é só fazer um livrinho simplinho e achar que mandando para uma editora resolve, tá? Então, é necessário que você
Caso pretenda apresentar para uma editora, que você tem um diferencial muito forte. Diferencial é o seu livro seja diferente de alguma forma dos outros existentes. Então, você tem que ter uma postura, assim, muito profissional de saber o tipo de livro que é publicado para você conseguir apresentar algo muito diferente. Ou então você tem alguma tática de venda, que nem o autor que o Sidney estava mencionando, para você produzir como independente e vender por conta própria. Aí o seu livro, assim, ele embarca não só na qualidade dele livro, mas também na sua simpatia, na sua forma de apresentar essas coisas. Né? O livro vai dentro de um pacote que inclui você como autor ou autor.